Olá pessoal, tudo bem com vocês? Devem ter reparado aqui no canal que nos últimos dias eu postei alguns vídeos, né? Eu tô meio parado com as atividades no canal do YouTube, mas agora recentemente eu postei 3 vídeos, né? Esses 3 vídeos eles correspondem a aulas que eu ministrei em um mini curso que foi ofertado como parte de um evento que está sendo oferecido pelo curso de História da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, aqui no campus de Nova Andradina. Então eu ofertei um mini curso entre agosto e setembro sobre envolvendo questões relacionadas à história do ateísmo, laicidade e educação pública, né? Foram 4 encontros e os 3 últimos foram gravados, né? O primeiro, infelizmente, eu acabei esquecendo de gravar, então não ficou um registro, né? Só quem assistiu lá na hora que teve conhecimento dos detalhes do que foi tratado. Mas enfim, né? Então, o pessoal pediu depois para colocar no YouTube para deixar de modo público, né? E também de modo a permitir com que outras pessoas que não participaram do minicurso pudessem ter acesso a esse conteúdo. Então, os vídeos estão no canal, né? Um falando sobre o Darwin, outro falando sobre o Bertrand Russell e o outro falando sobre o Richard Dawkins, né? Todos esses temas eles envolvem de que maneira o ateísmo está articulado com a produção intelectual de cada um desses autores, né? Tanto no campo da ciência quanto no campo da filosofia. Bom, e trabalhando com isso e tal, eu acabei pegando um livro aqui, que está aqui na minha estante, e encontrei um trecho nesse livro, que há algum tempo já eu tinha pensado em fazer um vídeo falando sobre esse autor, que é um autor que eu acabei até hoje não abordando de uma maneira mais adequada aqui no canal. Trata-se do neurocientista dos Estados Unidos, o Sam Harris, que faz parte daquilo que se denomina como neo-ateísmo. Ele é digamos, um companheiro de militância ateísta ao lado do Richard Dawkins, do Daniel Dennett e do já então falecido Christopher Hitchens, né? Entre outros, né? São assim apenas alguns dos nomes mais famosos. E nesse livro do Sam Harris, que é este aqui, Carta a uma Nação Cristã, tem um trecho que eu queria fazer um breve comentário com vocês. Então, o Sam Harris, ele publicou em 2004 um livro chamado Fim da Fé. Aquele livro, né, lá na introdução do livro, o Sam Harris ele afirma que começa a escrever o Fim da Fé no dia 12 de setembro de 2001. E essa data é muito simbólica e muito importante, porque trata-se do dia seguinte aos atentados que ocorreram nos Estados Unidos, né, no dia 11 de setembro de 2001, que resultou na queda das Torres Gêmeas, né, num avião que foi jogado contra o Pentágono e na morte de milhares de pessoas, né. Foi um evento que marcou época. E como aquele evento tinha a questão dos protagonistas, né, da ação, que se utilizaram da religião islâmica como justificativa, então o livro do Sam Harris, O Fim da Fé, faz um enfrentamento do ponto de vista intelectual contra os chamados fundamentalismos religiosos, mas também uma crítica mais ampla à religião de um modo geral. Então o livro ele é publicado em 2004, né, e acaba tendo uma repercussão com inúmeras críticas, muitas positivas, outras nem tanto, e em decorrência dessas críticas não tão positivas, né, que acabaram resultando em vários questionamentos em relação à obra dele, em 2006 o Sam Harris ele publica um livro que é uma espécie de uma resposta aos seus críticos, que é este aqui, Carta a uma Nação Cristã, né? Referindo-se aqui particularmente a um diálogo com os Estados Unidos. E aqui nesse pequeno livro, Carta a uma Nação Cristã, né? Pequeno no sentido de comparação com
O Fim da Fé, que é um livro que tem muito mais páginas, em torno de 200, 300 páginas. Esse aqui é bem curtinho e é uma leitura bem acessível. Tem um trecho nesse livro que costuma ser muito utilizado em meios ateístas aqui no Brasil, na internet. Já vi várias vezes isso. E que é um trecho, são afirmações que o Sam Harris faz sobre o ateísmo que me incomodam profundamente enquanto historiador. E aqui eu vou ler esse pequeno trecho e vou tentar explicar o porquê que me incomoda a maneira como ele fala sobre o ateísmo. Então, ele vai dizer aqui num determinado momento do livro, né, sobre a questão do ateísmo. Então, ele diz o seguinte: o ateísmo não é uma filosofia, não é sequer uma visão de mundo. É simplesmente o reconhecimento do óbvio. Olha, complicado, tá? Complicado. Essa afirmação de que o ateísmo não é uma filosofia, o ateísmo não é uma visão de mundo, né, é apenas o reconhecimento do óbvio, trata-se de uma afirmação feita por alguém que é das ciências naturais e que não tem um maior respaldo, né, uma maior bagagem de leitura proveniente das ciências humanas, e aqui de modo particular da história, e aqui eu falaria da história do ateísmo, porque a partir dos estudos relacionados à história do ateísmo, essa afirmação do Sam Harris, ela não se sustenta, porque a história do ateísmo no Ocidente, né, pensando o ateísmo a partir do referencial da palavra e dos significados atribuídos à palavra, desde a sua origem lá na Grécia Antiga, demonstram que o ateísmo, sim, ele se constitui ao longo do tempo, e isso se dá de maneira muito forte no final da Idade Moderna, quando nós podemos, enfim, falar de um ateísmo que floresce, que amadurece de maneira intelectual, se constituindo enquanto um pensamento filosófico, e, consequentemente, enquanto uma visão de mundo que é colocada como uma visão de mundo alternativa a uma visão de mundo religiosa. Então, inclusive, é só a partir do momento em que há um respaldo epistemológico que as pessoas elas passam a se sentir mais seguras em se identificarem enquanto ateias, o que até então não ocorria, porque o termo, a própria palavra ateísmo, tinha outro significado, de uma maneira geral, significados que eram atribuídos por adversários, né, por pessoas que queriam imputar em seus oponentes sentidos e características depreciativas, e a palavra ateísmo ela condensava esses significados depreciativos e, dentro de um contexto social extremamente religioso, acabava tendo grande força. Tá? Então, é só com o desenvolvimento filosófico baseado numa epistemologia, né, de índole naturalista, racionalista, tem toda a questão da revolução científica do século XVII, de uma compreensão do mundo a partir de uma linguagem matemática, que nós vamos ter os fundamentos para pensar então o ateísmo de um modo diferente do que até então se imaginava. E o próprio Sam Harris, cuja obra se dá baseado nas ciências naturais, é um produto disso. Na verdade, ele aqui, talvez inconscientemente, ele se contradiz quando ele fala que o ateísmo não é uma filosofia, não é uma visão de mundo, mas ele, enquanto intelectual, fundamenta toda a sua crítica à religião e, consequentemente, o porquê que ele não tem uma compreensão do mundo baseado na religião, porque a sua compreensão de mundo é baseado nas ciências naturais. Então aqui há um elemento epistemológico que vai fundamentar esse entendimento não religioso sobre a realidade. E aqui na sequência ele fala que o ateísmo é simplesmente o reconhecimento do óbvio. Olha, o que seria o óbvio aqui? Se o ateísmo fosse
o reconhecimento do óbvio, a sociedade, de um modo geral, seria ateia, né? Então, o ateísmo não é o reconhecimento do óbvio, né? Aqui deve-se levar em consideração quais são os elementos que existem na sociedade, historicamente falando, que dificultam e criam embaraços para que as pessoas possam ter, seja uma visão de mundo, né, seja atitudes, enfim, que não sejam de índole religiosa. Tá? Então aqui existem forças sociais, forças políticas, né, que são muito importantes, forças culturais, que acabam influenciando e fazendo com que as pessoas tenham na religião, né, ou em formas de compreensão de índole sobrenatural, enfim, não necessariamente o cristianismo, que fazem com que elas tenham uma relação com o mundo, um entendimento sobre o mundo baseado nessas premissas, e não em premissas de índole não sobrenatural. Então, o ateísmo aqui não é o reconhecimento do óbvio. E na sequência ele diz o seguinte, né, o último trecho aqui que eu queria colocar para vocês. Ninguém precisa se identificar como não astrólogo ou não alquimista. Não temos palavras para definir pessoas que duvidam de que Elvis Presley continua vivo ou de que alienígenas atravessaram a galáxia só para incomodar fazendeiros e seu gado. Essa ideia aqui que não temos palavras, ou melhor, ninguém precisa se identificar como não astrólogo ou não alquimista, é a clássica ideia de pensar que o ateísmo é não acreditar na existência de Deus, né? Que é a maneira como atualmente o ateísmo costuma ser definido, né? De uma maneira, e aí tem algumas variações, enfim, na forma de dar significado a esse termo. O que novamente enclausura o ateísmo dentro de um campo religioso, né, onde quem determina o significado do ateísmo é proveniente do campo religioso. Historicamente foi assim. Só que historicamente o ateísmo não significou não acreditar na existência de Deus. Desde as suas origens na Grécia Antiga, o ateísmo ele teve muitos significados. Tá? Ele não tinha uma precisão conceitual que só vai adquirir com o final da Idade Moderna. Então, dentro daquele contexto intelectual da Revolução Científica, do Iluminismo, do avanço do secularismo, da laicidade, enfim, que vão fornecer os elementos, seja do ponto de vista filosófico quanto científico, para dar um outro entendimento, um entendimento autônomo sobre o que seria um ateísmo. Então aqui o Sam Harris, ele, na verdade, ele se ampara na maneira como os adversários religiosos aqui vão definir o que é ateísmo. O ateísmo sempre como uma negação, ou seja, a negação da existência de algo. E é exatamente por isso que o Sam Harris ele quer recusar essa noção, dizendo, não, essa palavra nem deveria existir porque ninguém fica se identificando como não astrólogo. Mas aí é preciso mais uma vez, e aí me parece que esse é o erro principal do Sam Harris, é preciso ter um entendimento que busque ver como historicamente essa noção ela foi adquirindo significado e de que maneira esses significados foram construídos e foram utilizados e com quais interesses foram utilizados. Então, essa carência de historicidade nas análises que o Sam Harris faz nesse livro, elas, do meu ponto de vista, são preocupantes. Elas são preocupantes porque dá uma certa universalidade ao entendimento de que se tem sobre o ateísmo, que é um entendimento contemporâneo e que nem sempre foi esse o entendimento que se tinha sobre ateísmo. E também aqui essa maneira como Sam Harris vai nos apresentar pode nos colocar o ateísmo dentro de um campo de universalidade, onde por um lado ele busca pensar o ateísmo como algo que poderia ter um significado para
qualquer sociedade, não importa a referência cultural dessa sociedade e qualquer época histórica, o que se revela de maneira problemática. E apesar que ele fala que a palavra nem deveria existir, nem deveria ser utilizada, essa é a palavra que ele utiliza muito ao longo desse livro, né? E ele é uma figura muito identificada com o ateísmo. Na verdade, seria uma própria contradição com a sua biografia, né? A sua militância e o seu engajamento. Então, assim, como historiador, eu sempre busco tomar uma certa cautela com afirmações de cunho generalizante. Então, assim, esse eu diria que é, do meu ponto de vista, um erro na análise, né, na afirmação que o Saunders faz. Claro que não estou dizendo com isso que a obra como um todo é equivocada, que não se deve ler, etc. e tal. Pelo contrário, é uma obra que deve ser lida, né, tem um impacto importante dentro do debate ateísta contemporâneo desse início do século XXI, né, e tem vários elementos aí que merecem uma reflexão e que são importantes, né, muitas das críticas que ele faz. Mas isso não significa que a obra como um todo ela deve ser aplaudida, né? Tem seus méritos e também tem seus equívocos e suas análises, como uma obra de qualquer outro autor que a gente vai poder encontrar. Bom, pessoal, era isso e, bom, não sei quando voltarei aqui no canal com novos vídeos, mas enfim, né? Um abraço a todos e a todas e nos vemos assim que for possível. Até mais!